Quantas verdades você já negou para si mesmo hoje? Parece uma pergunta simples, mas se pensarmos bem, talvez não seja tão fácil de responder. Afinal, mentiras nem sempre são escancaradas. Às vezes, elas se escondem em pequenas distorções, nas omissões sutis, ou até nas verdades inconvenientes que evitamos encarar. Mas será que isso realmente importa? Será que o que falamos ou deixamos de falar afeta a nossa vida de forma tão profunda assim? Hoje, vamos explorar o poder das palavras e como elas moldam nossa realidade. Mais especificamente, vamos mergulhar nos efeitos que as mentiras, sejam elas grandes ou pequenas, podem causar no nosso campo energético, nas nossas emoções, na nossa saúde e até na nossa conexão com o mundo e com o divino. É uma jornada que vai além da moralidade e entra no nível mais sutil da existência. O impacto das palavras na energia que criamos e compartilhamos. Se você já percebeu como certas palavras podem mudar completamente o seu dia, como um elogio que aquece o coração ou uma crítica que pesa na alma, então, prepare-se. O que você vai descobrir hoje pode transformar a maneira como você se relaciona com a verdade, com os outros e principalmente com você mesmo. Desde os primórdios da humanidade, as palavras têm sido vistas como algo muito além de simples sons ou formas de comunicação. Em textos sagrados, como a Bíblia, lemos: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Essa passagem nos mostra que as palavras são apresentadas como uma força primordial, um elemento criador da existência. Da mesma forma, na filosofia hermética de Hermes Trismegisto, a palavra é considerada uma ferramenta poderosa, capaz de moldar a realidade. A energia das palavras. As palavras carregam vibrações. Cada som que emitimos tem uma frequência específica, que não apenas comunica uma mensagem, mas também afeta a energia ao nosso redor. Por isso, as palavras têm um impacto tão profundo no nosso estado emocional e até físico. Pense em como você se sente quando ouve algo como "você é incrível", ou, por outro lado, quando alguém diz "você não é bom o suficiente". O efeito é imediato. Uma frase nos eleva, enquanto a outra nos derruba. Exemplo científico. O cientista japonês Masaru Emoto conduziu um experimento fascinante para ilustrar isso. Ele expôs moléculas de água a palavras positivas, como amor e gratidão, e as congelou. Os cristais formados eram incrivelmente belos e simétricos. Mas quando a água foi exposta a palavras negativas, como ódio e raiva, os cristais ficaram caóticos e distorcidos. Agora pense no impacto disso em nós, que somos compostos por cerca de 70% de água. As palavras que ouvimos, e até as que falamos para nós mesmos, moldam nossa energia e nossa saúde de maneiras que muitas vezes nem percebemos. Exemplos cotidianos. Todos nós já experimentamos isso no dia a dia. Um simples obrigado pode transformar uma interação comum em um momento especial. Por outro lado, palavras rudes ou críticas podem estragar completamente um dia, deixando um peso no coração. As palavras que usamos, com os outros e com nós mesmos, são como sementes que plantamos no solo da nossa realidade. Dependendo da qualidade dessas sementes, podemos colher flores que trazem beleza e harmonia, ou ervas daninhas que sufocam a vida. As palavras não são apenas ferramentas passivas. Elas têm um papel ativo na criação da nossa realidade, e isso nos leva a uma questão fundamental. O que acontece quando escolhemos palavras que não estão alinhadas com a verdade? Quais são as consequências de distorcer essa força criadora por meio de mentiras, omissões ou discursos desarmônicos? Vamos explorar isso a seguir. A mentira como dissonância energética. Mentir pode parecer algo trivial, especialmente quando se trata de uma mentira inocente,
ou uma omissão. Mas no nível energético, as mentiras criam uma dissonância que vai além da consciência. Quando mentimos, criamos um desalinhamento entre o que pensamos, sentimos e expressamos. Essa ruptura não afeta apenas nossa mente, mas também nosso campo energético, a aura, que é a extensão da nossa energia vital. A conexão com o chakra da garganta. Na tradição do yoga, o quinto chakra, chamado Vishuddha, ou chakra da garganta, é o centro da comunicação e da verdade. Quando mentimos, bloqueamos a energia que deveria fluir livremente por esse ponto. Isso pode se manifestar como sensações de peso ou desconforto, estagnação emocional, ou até mesmo problemas físicos, como dores de garganta, tensão no pescoço e dificuldades respiratórias. O experimento da água e sua ligação conosco. Se as palavras podem afetar moléculas de água, como vimos no experimento de Masaru Emoto, imagine o impacto de uma mentira em um ser humano, composto em sua maioria por água. Uma mentira é como uma vibração dissonante que gera rachaduras no campo energético. Essas fissuras permitem que energias densas se acumulem, causando cansaço, ansiedade e até doenças físicas ao longo do tempo. A reação do corpo às mentiras. A ciência também confirma isso. Estudos em neurociência mostram que, quando mentimos, nosso corpo reage imediatamente. A amígdala, uma parte do cérebro responsável por detectar ameaças, é ativada. Isso gera uma resposta de estresse, aumentando os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Mentir eleva a frequência cardíaca, a pressão arterial e sobrecarrega o sistema nervoso. Ou seja, mesmo que a mentira pareça pequena, ela impõe um custo físico ao nosso corpo. Consequências a longo prazo. Quando mentimos com frequência, criamos um padrão de desequilíbrio energético e emocional. Pequenas mentiras geram um ciclo de culpa, ansiedade e desconexão. Ao longo do tempo, isso pode levar a bloqueios maiores em nosso campo energético, afetando nossa vitalidade, nossas emoções e até nossa capacidade de se conectar com outras pessoas de forma genuína. Metáfora para facilitar a compreensão. Pense no campo energético como um tecido perfeito e íntegro. Cada mentira que contamos é como uma pequena rasura nesse tecido. Uma ou duas rasuras podem não parecer muito, mas com o tempo, essas falhas se acumulam, comprometendo toda a estrutura. E não são apenas as grandes mentiras que causam isso. As pequenas mentiras, aquelas que contamos para evitar conflitos ou para parecer melhores aos olhos dos outros, também deixam marcas. Mentir não é apenas uma questão ética ou moral, é uma questão energética e espiritual. Cada mentira que contamos cria uma vibração dissonante que ressoa no nosso corpo, na nossa mente e no nosso espírito. Mas a boa notícia é que essa dissonância pode ser curada. Quando escolhemos a verdade, restauramos a harmonia no nosso campo energético e nos alinhamos novamente com o fluxo natural do universo. O impacto sutil da mentira nas conexões humanas. As relações humanas são construídas sobre a base da confiança, uma ponte invisível que permite o fluxo de emoções, pensamentos e energia entre duas pessoas. Quando falamos a verdade, fortalecemos essa ponte, permitindo que a conexão se torne mais sólida e genuína. Mas o que acontece quando mentimos? Mesmo que a outra pessoa não perceba conscientemente, algo nessa ponte se enfraquece. Mentiras criam rachaduras, pequenos buracos por onde a confiança começa a se dissipar. A mentira como semente de desconfiança. Imagine plantar uma pequena semente de mentira em um relacionamento. No início, ela pode parecer insignificante, mas com o tempo, essa semente germina. Ela cresce em forma de desconfiança, criando barreiras invisíveis entre as pessoas. Mesmo uma mentira que parece inofensiva pode gerar uma sensação de distanciamento, dificultando
A conexão verdadeira. A comunicação energética. Além das palavras que trocamos, há um nível de comunicação mais sutil, o energético. Quando mentimos, transmitimos uma vibração dissonante, que muitas vezes é percebida intuitivamente pela outra pessoa. Isso explica por que, mesmo sem provas concretas, sentimos que algo está errado em certas interações. A energia por trás de uma mentira é como uma nota desafinada em uma melodia. Ela simplesmente não ressoa bem. O efeito acumulativo nas relações. Em relações longas, como amizades, casamentos ou vínculos familiares, as mentiras podem se acumular como poeira sobre uma superfície limpa. Uma ou duas podem passar despercebidas, mas com o tempo, elas criam um peso que torna a relação mais difícil de sustentar. Esse acúmulo não apenas prejudica a confiança, mas também leva à desconexão emocional. As pessoas começam a se afastar, muitas vezes sem saber exatamente por quê. A mentira e a autoimagem nos relacionamentos. Muitas vezes mentimos para parecer melhores ou evitar conflitos, mas isso cria uma desconexão não apenas com os outros, mas também conosco mesmos. Cada mentira que contamos reflete uma parte de nós que ainda não aceitamos plenamente. E ao projetar uma imagem falsa para os outros, reforçamos essa desconexão interna. Isso pode tornar os relacionamentos superficiais, pois não estamos nos mostrando como realmente somos. A restauração por meio da verdade. Por outro lado, a verdade, mesmo quando desconfortável, tem o poder de curar e fortalecer as relações. Quando somos honestos, criamos um espaço para que os outros também sejam. Essa honestidade cria pontes mais fortes, permitindo que as relações floresçam de forma autêntica e profunda. As mentiras podem ser comparadas a uma sombra que cobre o brilho de nossas conexões. No entanto, escolher a verdade, mesmo em situações difíceis, é como abrir uma janela para que a luz entre. Quando optamos pela autenticidade, não apenas curamos nossas relações, mas também criamos laços baseados na confiança e no amor genuíno. O poder restaurador da verdade. Chegamos ao ponto crucial deste caminho: a cura pela verdade. Vivemos em um mundo onde a mentira muitas vezes parece ser uma ferramenta necessária para evitar conflitos ou enfrentar as dificuldades do dia a dia. No entanto, como vimos, as mentiras criam um impacto profundo e negativo no nosso corpo, nas nossas relações e até na nossa alma. A boa notícia é que, assim como as mentiras têm o poder de destruir, a verdade tem o poder de curar. A verdade como uma frequência vibracional. A verdade não é apenas um conceito moral ou ético. Ela é uma frequência vibracional. Quando escolhemos falar a verdade, começamos a alinhar nosso ser com a harmonia do universo. A verdade é como uma linha que conecta nossa alma ao cosmos, permitindo que a energia vital flua livremente dentro de nós e ao nosso redor. Quando vivemos em conformidade com a verdade, acessamos uma energia curadora que nos liberta das sombras da ilusão e da separação. O processo de cura, um retorno à autenticidade. A cura pela verdade começa com um simples, mas profundo, ato de autoconhecimento. Precisamos olhar para dentro e reconhecer onde temos distorcido a nossa própria realidade. Onde temos mentido para nós mesmos. Onde temos permitido que a ilusão se estabeleça em nossa vida. Este é o primeiro passo da cura. A coragem de encarar a verdade, por mais desconfortável que ela possa ser. Radical honestidade consigo mesmo. Para realizar essa cura, precisamos ser radicalmente honestos com nós mesmos. Às vezes, isso pode ser doloroso. Às vezes, isso exige que reconheçamos aspectos de nós mesmos que preferiríamos ignorar. Mas nesse processo de sinceridade interna, encontramos a libertação. A verdade não precisa ser defendida ou justificada. Ela apenas é.
Quando nos permitimos ser verdadeiros conosco, começamos a dissolver os bloqueios energéticos que criamos ao longo dos anos. Confissão interna e reconexão com a alma. A segunda etapa desse processo é a confissão, não necessariamente para os outros, mas para nós mesmos. Admitir onde temos nos enganado, onde as mentiras se infiltraram em nosso coração, é um passo essencial para restaurar a nossa integridade. Esta confissão interna é como um processo de purificação. À medida que reconhecemos nossas falhas, começamos a limpar nossa energia, permitindo que a verdade ressoe mais profundamente dentro de nós e se reflita nas nossas ações e palavras. A verdade como a chave para a liberdade espiritual. A verdade nos liberta da prisão da mente e do ego. Ela dissolve as barreiras que nos mantêm afastados de nossa verdadeira essência. Ao vivermos em alinhamento com a verdade, acessamos um estado de fluidez e harmonia, a condição natural do ser. Esta liberdade é a verdadeira cura, porque não estamos mais aprisionados pelas mentiras que contamos a nós mesmos ou aos outros. Somos livres para viver de forma autêntica, em paz e em conexão profunda com o divino. O retorno ao fluxo natural da vida. Ao escolhermos a verdade, voltamos a fluir com a vida de maneira mais leve e serena. Não há mais necessidade de esconder, de manipular ou de temer. Como ensina a filosofia taoísta do Wu Wei, a ação sem esforço acontece quando estamos em perfeita sintonia com o fluxo da vida. Quando somos verdadeiros, não forçamos a realidade, apenas permitimos que ela se desdobre naturalmente diante de nós. A cura pela verdade é o caminho de volta para nossa essência divina. É o retorno à simplicidade e pureza do espírito, onde não há espaço para o ego ou para a ilusão. A cada passo em direção à verdade, nos libertamos mais das amarras do sofrimento e da separação. E ao viver de acordo com nossa verdadeira natureza, não apenas curamos nossas próprias almas, mas também nos tornamos agentes de cura no mundo ao nosso redor. A jornada de volta à verdade. Hoje, exploramos como a mentira, por mais sutil que seja, pode afetar profundamente nossa energia, nossas relações e até a nossa saúde espiritual. Mas também vimos que o caminho de volta, o caminho da cura, é simples e profundamente transformador. A verdade, essa vibração pura e poderosa, tem o poder de restaurar a harmonia em nossa vida, corrigindo os desequilíbrios causados pela ilusão e nos conectando novamente com nossa essência mais profunda. A transformação começa em nós mesmos. A mudança que desejamos ver no mundo começa dentro de cada um de nós. Ao escolher viver com autenticidade e integridade, não estamos apenas curando nossas próprias feridas, mas também contribuindo para a cura coletiva. Cada passo em direção à verdade cria uma onda de transformação que reverbera por nossas relações, nossas comunidades e, quem sabe, até por todo o planeta. O poder de ser verdadeiro. Ser verdadeiro não significa apenas falar palavras sinceras. É viver de acordo com o que somos no mais íntimo. Ao abraçarmos a verdade, nos libertamos do peso da ilusão e da separação e acessamos a leveza de ser. A verdade é a chave para a nossa paz, para a nossa liberdade espiritual, e é através dela que podemos realmente florescer. Eu te convido agora a refletir. Onde na sua vida a verdade ainda se esconde nas sombras? Onde você pode dar um passo em direção à autenticidade? Cada pequeno gesto de verdade, seja em palavras ou ações, tem o poder de transformar a sua realidade e de impactar o mundo ao seu redor. A verdade é um caminho de cura e ele está ao alcance de todos nós. Que a luz da verdade ilumine o seu caminho, que você se liberte das mentiras que o prendem e que viva com a pureza e a liberdade do ser. Quando escolhemos a verdade, escolhemos a vida.
escolhemos a conexão com o divino. Obrigado por acompanhar este vídeo. Que sua jornada seja plena de luz, paz e autenticidade.